Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigos. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços, com o propósito de diminuir os impostos e aumentar os empregos. E hoje temos a satisfação de receber o Dr. Fernando de Castro, que é presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Fernando, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite para debater um pouquinho sobre questões econômicas do país e alguns aspectos específicos, né? Muito obrigado aqui por estar conosco hoje. É um grande prazer estar compartilhando com vocês aqui desse debate, dessa conversa, e também discutindo um pouquinho os futuros aí que nós devemos estar para a nossa economia. Obrigado. Fernando, já que nós vamos falar de futuro, antes de falar do futuro, vamos ver o nosso presente. Como é que hoje o setor de varejo está? Porque o Brasil tem tido um período grande de crescimento, né, nesses últimos 2 anos, e quando o Brasil cresce, as pessoas ganham mais, estamos tendo grandes aumentos de salário, consomem mais, principalmente do varejo, né? E, por outro lado, nós temos visto que o varejo hoje está muito nos jornais, né? Sempre falando, redes se associando, isso é sinal de que as coisas estão boas, né? Porque quando está ruim, ninguém fala muito, né? Não, é verdade. Eu acho que o varejo está ocupando esse espaço na economia brasileira. E eu vou responder um pouco a esse debate, essa colocação sua, de 2 ou 3 formas. Primeiro, sobre a importância do varejo, depois sobre a economia e as economias modernas ligadas com o varejo. O varejo, normalmente, nos países mais desenvolvidos, ele tem uma função importante na criação de riqueza. Quando você olha os países maduros ou desenvolvidos, normalmente o varejo representa 30% do PIB. Porque ele é um grande empregador, é um grande desenvolvedor e criador de riqueza. Lançamento de produtos. Tem alguns produtos que se viabilizam, muitas vezes por inovação e demanda do varejo do que das próprias indústrias. No Brasil, a participação do PIB é da ordem de 15%. Ou seja, até 19%. As últimas estatísticas, bom, mas digamos que você tem um espaço bastante forte para crescer nessa área. Imagino que 30% a 35% também pode ser atingido, ou deveria ser atingido por Brasil nos próximos anos. Em função disso, você tem uma atividade das redes varejistas como inovadoras, como desenvolvedoras de novos produtos, de novos canais de distribuição, de sistemas logísticos muito importante. Agora, isso tudo tem sido ajudado pela economia brasileira. Então, a economia brasileira, nos últimos 2, 3 anos, os números oficiais estão aí, e o varejo tem crescido, por essa razão, acima do PIB brasileiro. Então, quando no ano passado nós dizíamos que a economia cresce 7, 7,5%, o crescimento do varejo foi mais perto de 10, 10,5%. E isso tem sido uma marca histórica. Este ano, para responder à questão que você colocou muito bem sobre como anda a economia, nós estamos sentindo uma redução da taxa de crescimento. Ou seja, não estamos falando em decréscimo, mas uma taxa de crescimento menos intensa que o ano passado. Nós estamos estimando entre 7% e 8%. Isso significa um crescimento de PIB da ordem de 4%, 3,8%. O que nos parece que deveria ser visto do lado do governo como um nível mínimo de atividade. Quer dizer, o Brasil deveria estar preparado para volumes muito maiores de crescimento. 4% eu acho que pode ser admitido como uma fase de transição, mas nossa expectativa, o nosso desejo devia ser taxas muito maiores. E qual é, no varejo, quais são as dificuldades que vocês estão vendo para ter esse desenvolvimento maior, esse crescimento maior? É questão tributária, é questão de oportunidade, é questão de fazer com que haja mais formalização no varejo? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, é uma soma de todos esses fatores. Quer dizer, se nós olharmos o desenvolvimento da economia brasileira, ela se desenvolve por saltos. Ela tem 2, 3, 4 anos bons e depois uma parada. 2, 3 anos bons e uma parada. Isso para nós é sinal evidente de que existem alguns pontos de estrangulamento estruturais. Então, eu acredito que o problema focal, nesse instante, é
desmontar ou retirar essas entraves estruturais. Quais seriam esses entraves estruturais? Eu acho que um primeiro entrave, seguramente, é o sistema tributário. E aí eu teria 3 elementos, quer dizer, a carga tributária é muito alta, uma complexidade enorme do sistema tributário em si, ele deveria ser muito mais simples, muito mais direto, e o que nós estamos chamando de ordenação tributária. Nos últimos 2, 3 anos, os estados começaram a tomar iniciativas de aumento de impostos que não estão previstos no Código Tributário. A federação, a substituição tributária é feita de formas, às vezes, erráticas, se eu posso dizer. Isso cria uma desordem tributária. Então, eu acho que tem um elenco de ações que é a parte tributária. Tem um segundo que nos parece importante, que é a parte trabalhista. Também o que nós podemos chamar de desoneração trabalhista. Quer dizer, a carga de trabalho no Brasil é extremamente penalizada. E isso está ligado diretamente à renda. Quanto mais carga, menos renda. Fizemos uma comparação em um determinado momento entre o volume de renda do Brasil, por exemplo, 100, aquilo que o funcionário recebe líquido, algo como 75, e quanto custa para as empresas, 110, 120, além do 100, ou seja, 210, 220. Se você for para a Argentina, esses mesmos 100 pagos em salários representam 81, 82% para o funcionário, ou seja, quase 10% a mais, entre 75 e 81, e custa para as empresas 170, 160. Muito mais barato. Uma belíssima diferença, né? Uma diferença que só incita a informalidade ou a retirada de renda, retirada de salário. Um terceiro elemento, evidentemente, é a infraestrutura. O governo devia estar recebendo todos esses recursos e investindo maciçamente em infraestrutura, para poder criar elementos de alavancagem de riqueza econômica. É evidente, existem alguns outros nós, mas eu vou ficar só nesses 3 grandes. Eu vou aproveitar. A desoneração da folha a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos um projeto aqui que eu já deu teus conhecimento de desoneração da folha, mas eu queria voltar um pouquinho ao problema do varejo. Evidentemente, o varejo vive de clientes, certo? Nós temos aqui no Brasil a tendência de dar benefícios, ou pelo menos fazer políticas de, alguns casos até de protecionismo em algumas áreas, em detrimento de áreas que poderiam ser mais exploradas para atrair mais recursos aqui de uma outra maneira. Por exemplo, o turismo brasileiro, né? O turismo nós temos há 25 anos praticamente, quase 30 anos, que só temos 5 milhões de pessoas ano que chegam no Brasil. Nós temos menos que a Argentina de turistas aqui praticamente. Isso nunca foi levado em consideração por parte de nenhum governo para fazer um projeto, por exemplo, de trazer, em vez de 5 milhões, 20 milhões anos de turistas. Existe espaço para isso? Existe espaço para isso. Nós temos um país que tem 8 mil quilômetros de costa, tem toda a beleza da natureza, etc., e até o turismo econômico, turismo empresarial. Como é que vocês veem nesse projeto, alguma coisa, e isso aumentaria, inclusive, evidentemente, as questões de possibilidade do varejo, implementar o varejo. Por que você acha que o Brasil não tomou essas iniciativas nesse processo? Eu acredito que um dos pontos também importantes nessa instabilidade do crescimento brasileiro é a falta de um projeto de longo prazo. Quer dizer, nós temos eleições federais a cada 4 anos e eleições municipais intermediárias. Essa não coincidência faz com que vários políticos, os governantes, tenham uma visão de muito curto prazo sobre as suas políticas. A partir daí, nós não temos, eu não vejo, políticas setoriais de longo prazo. Quase sempre essas políticas setoriais são feitas por um curtíssimo prazo, em torno de um ou outro programa, e esses programas com datas muito definidas. Você anuncia 1 ano de programa, 1 ano e meio de programa. E para resolver problemas momentâneos. Uma questão momentânea. Você viu agora a Minha Casa Minha Vida, que foi um programa, mas já inserido numa política de mais longo prazo, que mudou a figura da habitação brasileira. Criou novos desenvolvimentos, criou oportunidades de financiamento, viabilizou sistemas de utilização fundiária, de utilização de terrenos, porque nasceu como um programa, nasceu como um projeto, perdão, e virou um programa. Então, acredito que no caso do turismo,
o Brasil deveria ter uma política setorial definida. Essa política pegar governo, empresários do setor, trazer todos para fazerem essa formulação de longo prazo e seguir este programa. O Brasil pode receber. A Espanha recebe 70 milhões. Pois é. Nova York recebe 20 ou 25 milhões. Uma Las cidade. Vegas, acho que 25 milhões também. Uma cidade. Não é 25 Brasil, milhões de fora os americanos. fora os americanos, turistas estrangeiros. E você tem, no caso de São Paulo agora, por exemplo, você começa a ter um turismo comercial, para falar um pouco de varejo. Então, algumas eficiências do processo de varejo brasileiro, em termos de produtos novos, eventualmente de preços competitivos, estão fazendo com que os nossos vizinhos venham fazer turismo no Brasil para fazer compras. Sobretudo porque a gama de oferta brasileira é muito mais ampla. Fim de semana os shoppings são cheios de argentino. Bom, se bem hoje argentino, não sei se tem muito preço relativo, bom, mas realmente... Você tem os sul-americanos, começamos a ver também africanos virem fazer compras no Brasil com um volume maior. Então, esse tipo de abordagem deveria ser objeto de um programa. Por que que nós vamos em Long Island, nos Estados Unidos, fazer compras eventualmente? Porque tem alguns incentivos fiscais, tem incentivos fundiários, tem sistemas fáceis de transporte e logística. Então não é muito difícil viabilizar isso, mas nós não temos um programa e não unimos as forças para fazê-lo. O Fernando, eu vi que você colocou um aspecto que eu achei muito interessante, que é esse programa da habitação, né? Esse programa, ele teve antecedentes porque, num passado recente, a Justiça considerava que o imóvel não podia ser a garantia de um endividamento sobre o próprio imóvel. E isso fazia com que os financiadores não conseguissem financiar aquele bem por causa de um entrave legal. Nós, no passado, já tivemos também na área de veículos, que os veículos estavam sendo financiados em dólar, aí teve uma desvalorização do dólar e a Justiça foi lá e falou, não, é dólar, passa para cruzeiro, não tem a correção, não tivemos mais o financiamento em dólar. Então, esse aspecto da Justiça também complica muito mais, né? E no turismo, nós temos uns entraves desse tipo, né? Porque o turismo, ele pode ser uma coisa muito simples, mas tem suas características importantes que precisam ser modificadas, né? A pessoa tem que chegar aqui, tem que ter uma isenção de impostos, como tem em todo quanto é lugar. Você chega lá, o fulano vai e te acredita na sua conta diretamente aquele imposto e uma coisa questão de acreditar. A questão de acreditar. Lembra que é tax free, você pode receber de volta no aeroporto e tal. E faz a questão disso, né? É uma forma de vender o produto. Exatamente, e de facilitar o comprador, né? E aqui a gente precisaria, em primeiro lugar, resolver essas coisas para pensar depois em aumentar os turistas, né? Olha, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que é exatamente esse diálogo entre o governo e empresários do setor e outros agentes do setor que precisa ser estabelecido. Por exemplo, existe aí uma série de entraves para o turismo, assim como existe uma série de entraves para vários setores. Agora, esses entraves não estão sendo identificados, diagnosticados corretamente e não estão sendo tomadas atitudes de longo prazo, atitudes estruturais. Então nós ficamos com atitudes tópicas, né, momentâneas, que ajudam, mas não permitem levar esse desenvolvimento a longo prazo. Eu acho que esse é o problema principal. Quando eu digo principal, o Brasil pode crescer a 5%, 6%, 7% regularmente para os próximos 10 anos. Ele tem todas as condições de fazer isso. Agora, não é possível fazer isso se nós não desatarmos alguns nós estruturais que estão montados. Pois é, inclusive esses programas a curto prazo oneram, né? Porque os programas de curto prazo não dão admissão de possibilidade de você crescer no futuro. Minha Casa Minha Vida não, seja as construtoras, administradores estão se programando para a longo prazo sobreviverem, não a curtíssimo prazo. Nós estava vendo hoje de manhã uma reportagem sobre o problema de uma ponte que está sendo feita na China, que tem 40 quilômetros, e uma ponte que está sendo feita, acho que no Rio Grande do Sul, que tem 3 quilômetros.
o preço relativo entre um e outro é 4 vezes mais em relação àquilo que está sendo feito aqui no Brasil. Lá é mais barato 4 vezes do que aqui uma ponte de 40. E vão fazer em um prazo menor do que o prazo que é estabelecido aqui no Brasil. Em 3 anos, eles fazem uma ponte de 40 quilômetros e aqui nós fazemos em 3 anos uma ponte de 3 quilômetros. Né? Então fica difícil, né? Fazer alguma coisa. Do planejamento, vamos pegar a economia chinesa, estamos surpresos aí com a China, a competitividade, de vez em quando falamos aí da taxação mais baixa. É verdade. A China tem uma taxação fiscal muito baixa, o que é importante, porque o governo consegue sobreviver com aquele valor e ele dá muito dinamismo à economia, mas o planejamento chinês é algo remarcável. Você, na área de habitação, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar em Xangai e ver o plano habitacional de Xangai, eles têm todos os prédios dos próximos 5 anos planejados no seu formato definitivo. Então, imagine em termos dos empresários trabalhar em função de um plano definido e que é respeitado depois. O empresário brasileiro é ativo, ele é criativo, ele é inovador, ele sabe tomar riscos, ele quer fazer da melhor forma. Agora, é evidente que para liberar essas forças todas, você precisa respeitar os contratos e ter um planejamento de longo prazo. Esse é um outro elemento dentre aqueles nós que nós estamos falando que estrangula um pouco a estrutura da economia. Você não acha também que tem uma estabilidade jurídica no nosso processo todo, que não te dá visão mais a longo prazo disso, que de repente chega uma decisão judicial que corta qualquer teu investimento, qualquer coisa. Nós temos agora o problema da dispensa imotivada, né, que está sendo julgado o aviso prévio proporcional a prazo de estabilidade, né, por parte do funcionário. Se isso for aprovado no Superior Tribunal, realmente nós temos um problema tremendo e com possibilidade de pagar nos últimos 5 anos coisas que a gente não sabia que tinha que pagar. Então, essa estabilidade jurídica, você não acha que prejudica um pouquinho a gente viabilizar esses planos de longo prazo? Concordo plenamente, Luigi. Eu tenho a certeza de que esse é um dos elementos também que impedem ou dificultam o desenvolvimento. Porque o empresário brasileiro, sem saber que as regras vão ser definidas, mantidas, ele termina tendo que criar algum colchão de proteção, ou alguma taxa de reserva, seja investindo menos, seja se precavendo. E isso não é positivo para você liberar as energias criativas de um empresário e de uma nação. Então, acho que a justiça brasileira, ela precisa se modernizar enormemente, mas ela precisa, sobretudo, conceituar as bases jurídicas e depois respeitar isso também no longo prazo. Quer dizer, você tem também na justiça decisões tópicas, né? Um juiz tem uma certa liberdade de decisão muito ampla e, muitas vezes, diferente de outros juízes. Então, você tem um quadro que não é um quadro definido. Um segundo elemento, a justiça brasileira, também ela não está se especializando, então ela tem dificuldade de acompanhar. Normalmente, tem muitas causas fiscais que são discutidas ou decididas por juízes que não têm aquela formação tributária necessária. Tem muitas causas genéticas ou pessoais que também não têm. Então, forçosamente, o grau de certeza ou de segurança dessa decisão é menor. Então, eu acho que isso também é um elemento de instabilidade. Nós tivemos um ministro que falou que no Brasil até o passado é imprevisível. Mas falando exatamente nessa simplificação do sistema e criar um processo que juridicamente seja o mais adequado, dando possibilidade para não haver dúvida quando você implementa uma política ou pelo menos um sistema tributário, como nós estávamos falando, nós aqui da Confederação fizemos um estudo já há 15 anos, mais ou menos 14 anos, sobre a possibilidade de diminuir a carga tributária sobre o trabalho, quer dizer, diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento. Já que o setor de serviço, hoje você sabe muito bem, e o varejo está inserido hoje no contexto do setor de serviço, representa quase 69% do PIB do Brasil, certo? Então, se é o maior empregador do país, se é o maior contribuinte, se
é aquele que tem possibilidade de crescer, que nos outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, já é 78% do PIB, 79% últimos dados que eu tenho. Isso deveria existir, por parte do governo, uma necessidade de diminuir os encargos sobre a folha para aumentar a possibilidade de empregabilidade desse setor. Então, a gente fez um trabalho e, baseado no artigo 195 da Constituição, que diz que a Seguridade Social tem que ser financiada por toda a sociedade, direta e indiretamente, a gente está usando uma base tributária de uma contribuição sobre alimentação financeira, retirando os encargos sobre a folha, o INSS sobre a folha patronal e transferindo-os para uma contribuição sobre alimentação financeira. E esse estudo demonstra que quase que vários setores da economia serão beneficiados disso. Eu diria 90% dos setores da economia seriam beneficiados. É um estudo feito pelo Getúlio Vargas, né? Como é que você vê a possibilidade de retirada desses encargos patronais sobre a folha e transformar isso numa outra base tributária? No caso nosso, a contribuição seria sobre alimentação financeira. Olha, eu considero que a desoneração da folha de pagamento, ou da desoneração trabalhista, como está sendo chamada, é fundamental. É uma ação fundamental que deve ser tomada pela sociedade brasileira no mais curto período de tempo. O nosso país atualmente criou um volume de cargas tributárias. O INSS é uma parte dessas cargas tributárias. Tem uma série de outras que oneram profundamente a renda do trabalhador e a empresa que emprega. Então, se nós olharmos um pouco a economia de forma geral, algumas vezes nós vamos identificar alguns problemas setoriais, onde há uma perda de competitividade da indústria nacional ou dos serviços nacionais em relação a outros países, e nós vamos ver que esta perda de competitividade está em 60%, 70% nos encargos excessivos sobre a mão de obra. Então, um país, para poder crescer, precisa liberar renda. Certo. Ou seja, emprego e renda são os motores de qualquer economia. No caso brasileiro, nós estamos penalizando, tirando essa renda do trabalhador, tirando a renda da empresa que contrata mais pessoas e transferindo para alguns outros setores ou para o governo sem devolver no mesmo volume. Então, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, do ponto de vista do IDV, este é um dos elementos estruturais que precisa ser resolvido o mais rapidamente possível. Então, somos amplamente favoráveis e acho que há um mérito muito grande da Confederação Nacional de Serviços de ter não só proposto a ideia, mas apresentado um trabalho no qual ele mapeia todas as variáveis que devem ser objetos de discussão. A forma de fazer isso, tenho certeza que nós temos que encontrar uma boa forma, é conseguir tirar esses encargos e transferir, sabendo que o governo hoje não pode abrir mão de alguns recursos para reduzir a carga tributária, e transferir isso da maneira mais competente, mais inteligente possível, para fazer com que isso não crie outros tipos de entrave. Uhum. Então nós temos, seguramente, tenho certeza de que há um trabalho sólido da Confederação e da Getúlio Vargas nesse sentido, de fazer uma proposta de desonerar, que é fundamental, e transferir esses recursos para algum outro tipo de setor. Sobre outra base tributária. Sobre outra base tributária, que seja a mais eficaz possível para nós atingirmos o objetivo final. O objetivo final qual é? Que o Brasil cresça, que se empregue mais e que tenha mais renda, né? Então temos que, dentro dessa ótica, encontrar a melhor propositura. Agora, é urgente fazer isso. Quer dizer, o setor entende que há essa necessidade. Nós participamos do GAC, que é o Grupo de Acompanhamento à Competitividade, e a gente tem lá visto que isso foi colocado pelo ministro da Fazenda como um dos objetivos da presidenta Dilma, né? Inclusive uma promessa de campanha. E nós esperamos que isso aconteça realmente, não fique só em promessa de campanha mais uma vez, né? Que nós temos que chegar a uma conclusão. Eu concordo com você que existe várias alternativas, se bem que não são muitas, hein, Fernando? Tem uma ou duas alternativas. Uma é a nossa, com certeza, certo? A outra é sobre faturamento, outra alternativa de usar uma base tributária do PIS e do COFINS para poder aumentar.
esses valores percentuais. Mas tem que sair alguma coisa fora da folha. Agora, eu acho também que o governo devia entrar com uma parte dele também. Seguramente. O que você acha de nós, dentro do processo, exigimos que o governo participe e a nossa proposta é que diminua a carga tributária sobre a folha que viria em benefício do setor, seria o salário, educação e o INCRA, por exemplo, que são dois impostos que são sobre a folha, que não tem nada a ver com a folha, né? que nós que temos a ver com o INCRA, né? E nós pagamos sobre o valor de cada centavo de salário, um percentual para o INCRA. Você não acha que o governo deveria entrar com uma parte dele também? É fundamental também que o governo dê uma sinalização da seriedade com que ele está fazendo esse processo. Nós temos ouvido nos últimos meses, já a partir do ano passado e mesmo no ano anterior, recordes de arrecadação. Então, imaginando que o governo tem um orçamento definido, e se você está batendo recorde de arrecadação, o elemento mais consistente seria o governo dizer: eu vou devolver o excesso sob forma de privilegiar setores que sejam fortemente empregadores e geradores de renda. Eu acho que o governo tem que dar sinais concretos de que ele acredita nesse processo e de que ele vai fazê-lo. Seja para a criação de renda, seja também utilizando melhor os recursos que ele está recebendo para fazer investimentos na infraestrutura. E, essencialmente, o governo não deveria ser um ente que recebe impostos para se auto-administrar. Não faz sentido isso. Ele, como qualquer, entre aspas, empresa, ele recebe recursos para administrar em nome da sociedade, em bem da sociedade. E promover o crescimento da economia, né? Promovendo o crescimento da economia. Para isso, ele tem, normalmente, em todos os demais países, duas grandes ações. Quer dizer, privilegiar ou orientar setores que sejam geradores de emprego e renda, eu acho que está exatamente na linha dessa proposta, ou fazer investimentos ligados à infraestrutura necessárias, estradas, portos e tal. Nós vemos que o governo brasileiro tem recordes de arrecadação e nenhuma dessas duas grandes funções ele está exercitando. Eu acho que simbolicamente, praticamente, é um mau sinal. Então, estamos esperando no governo sinais positivos. Tivemos um recorde de arrecadação, vamos devolver esse excesso sob formas de estímulos aos setores que são geradores de emprego e renda. Ou vamos usar uma parte disso para investir em portos, infraestrutura logística, para sermos mais competitivos. Fernando, isso daí, sem dúvida nenhuma, é um excelente conselho para o governo. Nós esperamos que o governo escute todas essas nossas palavras aqui e siga o seu caminho para a gente ter não só uma pequena diminuição tributária e uma facilitação no recolhimento dos nossos impostos, né? Fernando, nosso programa terminou agora. Eu agradeço a sua presença. Luigi, muito obrigado, Fernando, e muito obrigado a você, telespectador. E nós estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.